Olá, eu me chamo Cibele, eu sou aluna do curso de Administração Pública. Esse seminário é da disciplina de Políticas Públicas e eu vou trabalhar um pouco com 4 tipos e exemplos de políticas públicas que impactam nossas vidas diariamente. Então, a primeira política pública é a política pública distributiva. A principal função dessa política pública é distribuir certos serviços, bens ou quantias a apenas uma parcela da população. O exemplo disso seria o direcionamento do dinheiro público para áreas que sofrem com enchentes, por exemplo, na educação seriam as cotas para negros, índios e etc. A segunda política é a política pública redistributiva. Sua principal função é redistribuir bens, serviços ou recursos para uma parcela da população, tirando o dinheiro do orçamento de todos. Um exemplo disso seria o sistema previdenciário, em que todas as pessoas têm que contribuir com determinado valor para que possam se aposentar. Na educação seria a política de financiamento educacional, onde há um fundo em que todos os municípios e estados colocam dinheiro, mas que depois ele é repartido conforme as matrículas, e não de acordo com a contribuição de cada um. A terceira política pública é a política pública regulatória. Então, essas medidas elas estabelecem regras para padrões de comportamento. Elas são bastante conhecidas porque tomam a forma de leis. Um exemplo muito comum são as regulações do trânsito. Na educação, podemos citar a lei que organiza a área como a LDB, que é a Lei das Diretrizes e Bases da Educação. Por último, é a política pública constitutiva. O nome difícil quer dizer que elas estabelecem que são as regras do jogo, ou seja, são elas que dizem como, por quem e quando as políticas públicas podem ser criadas. O conceito pode parecer meio que obscuro, mas é saber que uma atinge a vida de todos. A distribuição de responsabilidade entre municípios, estados e governo federal. Na educação, por exemplo, municípios eles são responsáveis pela educação infantil e ensino fundamental 1, estados pelo ensino fundamental 2 e ensino médio, e o governo federal pela educação superior. Então é isso, esses foram os 4 tipos e alguns exemplos de políticas públicas que fazem parte da nossa vida diariamente, na educação, no sistema previdenciário, enfim, nas calamidades públicas. E é isso. Muito obrigada.